Panorama de mercado, dia 6 de agosto, quinta-feira, dia após decisão de juros aqui no Brasil. Mercado por aqui pesou, como costuma ser aí pós decisões de juros. A gente viu o consenso ali num corte de 25 bips, de 14,25 para 14% a Selic, era esperado, porém um tom um pouco mais hawkish, um pouco mais duro do Banco Central, que deixa a porta aberta ainda para mais cortes, mas muito vai depender do cenário aí, da economia, inflação, dólar, PIB, conflitos, tudo isso vai influenciar em decisões do Banco Central. Então foi um tom um pouquinho mais duro que as outras decisões, e o mercado hoje aí abriu na máxima e está caminhando para fechar na mínima. O Ibov está indo para o leilão com uma queda aí de 1,14%, cenário pesado aí para o nosso índice, e já tínhamos ideia que isso aconteceria pelo sinal mostrado, né, aqui nos candles de terça e de quarta. Estava subindo forte o mercado, bateram, fechou no negativo. Mesma coisa ontem, estava subindo forte, bateram, virou para o negativo. Hoje era muito provável, né, que a força vendedora nessa região de resistência trouxesse o índice para baixo, foi o que aconteceu. O índice vai caindo mais de 1% hoje, vindo visitar essa região da média de 21, suporte imediato aí na faixa dos 175.700. Perdendo, a gente pode mirar ali para a região dos 173 mil pontos, lá na mínima recente, onde tem também média de 50 períodos e média de 200 períodos que pode funcionar como suporte. Também pode ter peso aí, né, nessa realização de hoje, a escolha do vice do Flávio, que não era o nome que agradou ali, né, ao pessoal mais moderado, que esperava uma mulher, né, alguém que pudesse minimizar a rejeição que o Flávio tem. Foi escolhido um candidato aí, é, um vice, né, para compor a chapa ali puro sangue. Não é o nome que agrada, acho que é a maioria. Então, consequentemente, também isso não deve trazer uma tração maior para o Flávio nas próximas pesquisas. Vamos observar. Então, tecnicamente, o Ibov corrigindo como esperado, né? Cenário macro não ajudando ainda, porque ainda o petróleo estressado, os conflitos, juros estressados. Então, é um cenário que a gente pode continuar a ver o Ibov travado. Ainda, né, temos uma leitura de um canal de alta, é verdade, ó, topos e fundos mais altos trazendo uma leitura de um canal de alta. Mas à medida que venha a perder esse canal, a gente pode voltar a flertar lá com a mínima do movimento em 168 mil pontos. O S&P fechou em leve queda, de 0,18% apenas, abriu e fechou praticamente no mesmo nível, né, depois de renovar a máxima histórica ontem, corrige um pouquinho. Essa correção pode vir mais aí para testar o topo anterior, vir nessa região de retração de 382 de todo esse movimento de alta. Então, por enquanto, é uma correção muito natural, normal e esperada, tá, do S&P. Correções curtas aí que voltam depois a mostrar força, inclusive pode ser uma boa oportunidade para compras, tá? O Dow Jones fechou com uma queda maior de 0,85 depois de renovar a máxima histórica ontem, deixou o shooting star, ativou e corrige. Mesmo cenário do S&P, pode corrigir ali para vir fechar gap, testar o topo anterior, a máxima histórica anterior. Correções curtas que segurem na média de 9 no topo anterior pode, inclusive, trazer oportunidades para compra. Nasdaq, queda de 0,39, abriu em gap de baixa e se recuperou, inclusive chegou a estar no positivo durante o dia. É um índice que está atrasado em relação ao S&P, está atrasado em relação ao Dow Jones, né? Quebrou ali um canal de baixa, rompeu. Correções curtas agora pode inclusive trazer oportunidades para compra e num pivô a gente pode voltar a ver o Nasdaq mirando lá para a máxima histórica na região dos 30.762 pontos. Juros novamente em alta hoje, depois de uma boa correção nos últimos dias. Hoje o 2 anos sobe 5,8 bips, o 5 anos também 5,8 bips de alta, o 10 anos 4,9 bips de alta e o 30 anos 4,1 bips de alta. Cenário de juros ainda curtos, médios e longos seguem apontando para alta, seguem numa tendência bem definida. Dólar index hoje se recuperando da queda aí nos últimos pregões, hoje está subindo 0,26, mas já numa tendência de baixa, porém chegou no ponto de suporte nos 99 pontos que pode reagir a partir daqui, pode mostrar um dólar mais forte ante outras moedas. Petróleo voltou a estressar hoje, uma alta de 4,43 no momento, depois de tocar uma região importante de suporte ali intermediário, né, no 78, reagiu, mas vem numa tendência de baixa, já fez um pivô. A gente, apesar de não ter o fim dos conflitos entre Estados Unidos e Irã, o mercado precifica, né, que a oferta vem aumentando e que hora ou outra vai chegar no acordo ali, os dois países, a gente vai voltar a ver
o petróleo aí estabilizando, patamares mais baixos do que teve no ápice da guerra. Então, o cenário segue ainda tranquilo, apesar da alta de hoje no petróleo. Perdendo a região aí dos 78, pode mirar lá para a mínima do movimento, 73, depois 70 dólares. Minério de ferro subiu bem em Singapura hoje, 1,80 de alta, recuou no after, né, caiu 0,68. Apesar da alta, por enquanto é só um repique, a tendência de baixa ainda segue bem estabelecida aqui no minério. Tudo bem, E é. metais Bom, preciosos acho hoje que muito não tinha próximo da como a gente chamar estabilidade, atenção para outra depois da coisa alta hoje forte do se não ouro e fosse da essa prata, queda do ambos dólar, aí vindo negociando muito depois de próximo uma da decisão do estabilidade. O ouro Copom, que foi 0,02 a de queda decisão de taxa e a de prata um juros, pouquinho que maior, trouxe pelo 0,67 de mercado queda como depois um de pouco bater na mais média de dura, 50, ou, na tá? linguagem de E mercado, um pouco criptomoedas, mais hawkish. depois Mesmo da com alta o dos corte últimos na taxa dias, de juros, leve queda, a gente Bitcoin não entendeu 0,22 de queda, muito a negociando decisão, a deixou a 64.400 dólares. porta aberta E para a o Ethereum próxima decisão estável, no negociando sentido próximo de dos 900. possivelmente Ambos, as pausar esse criptos, corte tanto o de juros, Bitcoin que quanto o foi um Ethereum, cortezinho precisa romper topo anterior para dar possivelmente curtinho, sequência né? à Seguido de recuperação de algumas curto decisões prazo, com certo? cortezinhos que Vamos deram observar uma amanhã, nós temos um dia descida importante com dados na de taxa payroll nos Selic Estados durante Unidos, o dia podemos para ter vol, 14, que podemos agora ter pode uma ser dinâmica que de mercado isso aí se encerre animado ou isso desanimado, muda ou talvez com totalmente pânico os se dados vier de um payroll inflação muito que devem forte, que sugiram sair em que junho, agora no inevitavelmente mês de a taxa setembro. de juros E o que será a gente elevada tem lá fora, nos de Estados Unidos, nos principal próximos meses. tendência Então, é hoje é que importante para a se gente a ver como taxa fecha a de juros semana, ela como vem vai dados de permanecer payroll no e, patamar obviamente, elevado, fica começar a ler um claro cenário mais a claro aqui nossa para o Ibovespa, se conta, a a gente vai nossa continuar moeda. lateral E é por ou isso vai que vir para trazer uma o tendência de dólar baixa, caiu ou quem hoje no sabe, Brasil. se o mercado reagir E muito para a forte amanhã, de parte de voltar a bolsa, a estabelecer taxa de um juros cenário mais muito otimista elevada daqui para também tende frente, a ser um certo? pouco Sempre negativa, lembrando que aqui no embora Brasil as eu acho eleições que tem devem mais continuar coisa fazendo aí nesse preço. Grande sentido abraço a todos, negativa vejo que vocês traz amanhã, para a queda da amanhã para o bolsa novo hoje, panorama de mas algumas mercado. coisas Valeu! interferem